Graças a Paz, amados, estamos aqui para estarmos estudando mais um texto da Palavra do Senhor e dando sequência naquele texto, Jesus acalma a tempestade, e agora vamos para trabalhar o segundo tópico, né? O primeiro tópico nós trabalhamos a questão de que eles tinham medo do inesperado, né? Medo do inesperado. Então agora nós vamos trabalhar o segundo tópico e fazer um fechamento. E esse segundo tópico que nós estaremos trabalhando fala sobre a questão da dúvida. Quem é este? Quem é este? O último versículo de Mateus capítulo 8, versículo 27 diz assim: E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu lembro alguns anos atrás, quer dizer, bastante tempo atrás, nós estávamos indo para uma ilha, né, junto com um grupo de sobrinhos, né, e minha esposa na época nós namorávamos, né, e aí quando nós estávamos indo para a ilha, estava na tranquilidade, calmaria, né, e era um percurso mais ou menos de 1 hora, né, e nesse percurso de 1 hora estava tão tranquilo, tinha até golfinhos pulando, né, e aí foi uma cena que eu não esqueci, né, a gente não esquece de coisas assim, né. E aí chegamos naquela ilha dos franceses, lá no litoral lá de Itaipava, no Espírito Santo, e passamos ali quase o dia todo mergulhando, né, de snorkel. E aí passamos ali um momento especial. E chegando de tardezinho, o mestre do barco, né, o barco era até de certa forma até um pouco grande, e ele falou assim, vamos voltar porque o mar pode ficar um pouco revolto porque o tempo está fechando, né? Pescador conhece o mar realmente, né? E aí, né, arrumamos todas as coisas, entramos no barco e para estar de volta. Dá em torno de 1 hora, né? Da ilha até o porto lá onde que a gente iria atracar. Não é tão longe, mas é uma boa caminhada. E o barco dele é um barco grande e bem tranquilo, né? Só que no meio do caminho, o mar começou a ficar revolto, começou a ficar bem revolto, e eu confesso que eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo e fiquei preocupado, né? E aí eu estava na frente do barco, né? No meio do barco mais ou menos, aí do meio para frente, né? E aí eu fui para a parte de trás, lá na polpa do barco, perguntei para ele, e aí, como é que tá? O que você acha? Tá complicado e tal? Ele, não, tá tranquilo. Isso aí pode ficar tranquilo, é só se segurar, não deixar ninguém cair dentro d'água, né? Então foi a sugestão que ele deu. Segura, né? Para poder que ninguém possa cair dentro d'água, porque senão complica. E aí o mar foi ficando difícil, entendeu? E eu confesso que eu fiquei com medo. E a maioria do pessoal que estava ali estava tranquilo, mas também com um pouco de medo, né? Tranquilo que estava todo mundo se segurando, tá? Mas estava todo mundo com receio, né? Aí chegamos lá, chegamos no porto, né? Então, e aí eu tive a experiência de estar no mar, né, mar revolto, né, e a água batia na proa do barco e jogava água acima da gente, nós ficamos tudo molhado porque as ondas eram bem fortes, as vagas também, né, vaga de mar que quando descia você não via nada, quando subia você, né, então é difícil realmente, né, um momento bem complicado. Confesso que eu fiquei com bastante medo naquele momento, mas o dono do barco, o mestre do barco, ele falou assim, não, tá tranquilo, estou acostumado, isso aqui é tranquilo, né? Amados, dentro de uma tempestade, né, e não é uma coisa tão fácil de se lidar com isso, né, não é tão simples, né? Eu fiquei com medo, né? E aí eu percebo o seguinte, que quando houve aquele problema todo, né, e a tempestade forte, eles procuraram Jesus, aí Jesus acalmou a tempestade, e aí naquele momento eles olharam um para cada um e perguntaram entre si, quem é esse, né? Quem é esse que até o mar os ventos lhe obedecem, né? Então eles não sabiam de fato quem era Jesus, E aí esse medo, né, que transformou em calmaria, eles ficaram um pouco perplexos. E eu fico imaginando, né, um mar, né, totalmente revolto e de repente vira uma calmaria do nada, quer dizer, então algo, não dá para se pensar numa situação dessa.
quando o mar fica revolto, o vento forte e batendo, e é difícil, né? Você não pode pensar nunca que vai virar uma calmaria de um minuto para outro, de um segundo para outro. Não dá para se imaginar isso. Então talvez o impacto para eles ali foi muito forte. E aí quando eles sentiram esse impacto, eles falaram assim, nossa, tipo assim, quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem, né? E eles não sabiam que Jesus era tudo isso, né? Eles não sabiam. E por isso que eles perguntaram, quem é esse? A pergunta, né? O fato é que Jesus estava no início do seu ministério. E nós sabemos quem Jesus é, porque nós já lemos a Bíblia, temos todo o contexto nas nossas mãos, nós sabemos, né? Mas eles ali não sabiam, eles não sabiam. Né? Ele estava ali naquele momento começando a conhecer Jesus. Era um momento que eles estavam começando a conhecer Jesus. Por isso a dúvida, quem é este? Quem é esse? Né? E com toda razão, Então, quem é esse? Né? E essa dúvida de quem é esse, eles poderiam assim entender, né, através da palavra. A própria palavra explicava quem era Jesus. Né? Então, Jesus estava sendo revelado para eles ali de forma dentro de um contexto de acontecimentos, de fatos. Mas Jesus já tinha sido revelado através da palavra de Deus. E aí eu gostaria nesse momento nós tratarmos aqui que para todos nós é que Jesus ele já foi anunciado que ele viria. Né? Então a Bíblia vem dizendo isso para nós. E aí nós perguntamos hoje, quem é esse? Quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? E a Bíblia responde quem é Jesus. Talvez hoje eu e vocês estejamos perguntando. Talvez as pessoas perguntem, mas quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? A Bíblia responde quem é Jesus. E eu gostaria de tratar nesse segundo ponto aqui, né, já, a questão de quem é Jesus. Né? Quem é Jesus? Jesus, na verdade, ele estava no princípio com Deus. Né? No princípio com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fala no plural, façamos, e Moisés registra isso. Façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós, da teologia entendemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda em Gênesis capítulo, capítulo 11 de Gênesis, né, e nós podemos até ler capítulo 11, quando houve a Torre de Babel, e aí mesma coisa, é usado no plural, capítulo 11, versículo 7, diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro, quer dizer, desçamos e confundamos. Então, Deus se mostrando que realmente ele é um Deus, né, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí a teologia entende isso. Isaías capítulo 7, versículo 14, aí começa a dar pista de Jesus, que é o próprio Deus, a ação de Deus, eles vindo na forma humana. Né? O Isaías capítulo 7, versículo 14, fala, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Em hebraico, Emanuel significa Deus conosco. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 ainda, o profeta ainda fala para nós, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, os profetas falavam de Jesus, a lei apontava para Cristo Jesus. Né? E no livro do Gênesis, primeiro livro do Gênesis, fala exatamente sobre a questão de Deus, ele se colocando como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? E João, logo depois, né, o discípulo amado, ele registra, logo no início do seu primeiro evangelho, exatamente isso. João capítulo 1, versículo 1 a 5. Gostaria de ler, porque é a palavra de Deus, então vamos ler. Vamos ler a palavra, porque João capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era o
o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer, Jesus estava no princípio, o verbo é ação, né? Ação, Jesus, o verbo de Deus, estava junto com Deus. Né? Quando Deus fala, haja luz e houve luz, quer dizer, a ação de Deus falando para que houvesse sendo criada a luz. Né? Então, esse texto de João vem apontando isso para nós hoje. E ainda em João capítulo 1, versículo 10 até o versículo 14, reitera, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, quer dizer, através da palavra, a palavra de Deus que criou, né? Trouxeram as coisas à existência. Deus falou e as coisas do nada vieram a existir. Né? Existe um teólogo chamado Gerhard von Groningen, ele fala sobre isso, que do nada, né, Deus cria todas as coisas, né, mediante a sua palavra. Haja. A palavra haja só cabe a Deus. Né? Só cabe a Deus. Então, a ideia de que Deus fala e as coisas vêm à existência. Então, as coisas vieram à existência através da palavra de Deus. Foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, quer dizer, essa palavra encarnada, que era Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, veio para o judeu, no caso, e eles não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quer dizer, então aí Jesus ele foi aceito por todas as nações, né? Por todas as nações, aqueles que creram, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí o versículo 14 fecha exatamente esse conceito, esse pensamento. O verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, único gerado de Deus. Então a palavra se faz carne no nascimento virginal de Jesus através de Maria, quer dizer, é a ação de Deus para que Jesus viesse, quer dizer, a palavra se faz carne. Essa é o que aconteceu. Né? Então esse texto vem falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Paulo também, ele expressa exatamente sobre isso. Paulo, em Colossenses, ele dá uma explicação bem tácita sobre isso. Né? Se nós temos o Antigo Testamento, né, falando sobre a questão de Jesus que viria, né, que é o Emmanuel, Deus conosco, aí nós temos João, discípulo amado, falando quem é Jesus, que é o próprio Deus, a palavra, a ação de Deus. E aí Paulo vem reiterando em Colossenses, dizendo para nós que Jesus está em Jesus, na verdade, habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus nós temos toda a plenitude da divindade. Então, Colossenses capítulo 1, do 13 ao versículo 19. São textos, né, até um pouco longos, mas vamos ler. Vamos estar lendo. Colossenses capítulo 1, de 13 a 19. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E aí, amados, esse texto vem falando exatamente sobre que Jesus estava em Jesus toda a plenitude de Deus, da divindade. Mas aí o texto ainda completa, no capítulo 2, versículo 8 e 9, completa exatamente isso, dizendo o seguinte:
Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. O Deus está em Cristo Jesus, na verdade, toda a plenitude da divindade. Então, amados, com essa colocação aqui, nós podemos fechar o texto, dizer o seguinte, que responde essa pergunta que eles fizeram: quem é este, que até o vento e o mar obedece? Talvez a pergunta que você faça: quem é esse Jesus? Jesus, na verdade, é o Deus que se fez carne. É a empatia de Deus para com o ser humano. Deus sendo Deus, Senhor sobre todas as coisas, Criador do universo, do céu e da terra, Ele se faz carne, habita entre nós e vive a nossa vida aqui sobre a face da terra para entender quem nós somos e a partir daí nos ajudar. E a partir daí nos orientar. Então Deus sempre esteve presente na história da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, e se nós lembrarmos, voltarmos para o texto lá em Gênesis, nós vamos perceber que Deus foi atrás de Adão e Eva. E Deus poderia ter largado Adão e Eva sozinho, mas Deus foi atrás deles. E aí perguntou o que estava vendo. E mesmo eles tentando enrolar Deus ainda fez vestimenta para eles. E aí Deus conduziu a vida deles, né? Deus estava presente no Éden, Deus presente na família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus trabalhando, se revelando através dos patriarcas, aí Deus se revelando através da lei, através de Moisés. E aí Deus se revelando naquele momento através da história do povo de Israel, através dos profetas, através dos homens, profetas, sacerdotes e reis. Deus se revelando, Deus presente no período, da vinda de Jesus, no Emmanuel, Deus conosco, e Deus presente, amados, Deus presente o tempo todo. Né? E aí nós percebemos que Deus estava presente naquele período. Né? E quando Maria recebe a notícia de que ela seria a mãe, que ela geraria o Salvador do mundo, ela se perturbou muito, quer dizer, ela ficou confusa, porque era algo muito grande que ia acontecer com ela. Algo especial. Isso é em Lucas 1,26 relata sobre isso. Mas 1,38 ela fala assim: faça-se conforme a tua vontade. Quer dizer, então Maria se submeteu à vontade de Deus. Maria se submeteu à vontade de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É a pergunta que eles fizeram, talvez muitos estejam fazendo hoje. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor do universo. É o Deus encarnado. É a segunda pessoa da Trindade. É o Senhor sobre todas as coisas, que virá um dia para julgar toda a raça humana. Ele veio como cordeiro, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E aquele que entende que Jesus, o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar os seus pecados, automaticamente recebe a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, amados, Jesus veio como um cordeiro para trazer a salvação. Estamos no tempo da salvação, no tempo da graça, no tempo do perdão. Então, o que estava acontecendo com aqueles homens era algo muito grande, que eles não entendiam. Quando eles falaram assim: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem, eles perceberam que algo muito grande estava acontecendo. Eles perceberam que algo muito maior do que eles pudessem imaginar estava acontecendo naquele momento, porque uma tempestade parar de repente do nada, algo muito grande estava acontecendo com eles ali naquele instante. E aí, amados, tenha certeza que a presença de Jesus traz algo diferente, algo muito grande para as nossas vidas. Tenha certeza que as tempestades da nossa vida, à medida que nós estamos com Jesus, ou entendemos quem é Jesus, nós vamos entender que Jesus tem controle sobre todas as coisas. E algo muito grande pode acontecer na sua vida também. Algo muito grande pode acontecer na sua vida porque Jesus é aquele que marcou a humanidade antes e depois dele. Antes e depois de Cristo. Mas Jesus também pode marcar a sua vida. A sua vida pode ser marcada por antes e depois de Jesus. E eu faço um convite nesse momento para você, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí o texto fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação para que são em Cristo Jesus. E aí Jesus vem trazendo o perdão eterno. Então estamos no tempo do perdão. Estamos no tempo da reconciliação eterna. Porque a vida é um breve pensamento. A gente morre, nós morremos por diversas coisas.
Todo mundo tem uma agenda já de que um dia nós partiremos. Aqueles que foram arrebatados no último momento, mas pode ser que antes disso a gente venha morrer. E aqueles que passarão pelo processo da morte, que a vida é como um breve conto, um breve pensamento, é importante reconciliar-se com o Senhor. É importante reconciliar-se com Deus, porque Jesus é a empatia de Deus, é Deus conosco para que nós venhamos ter um momento de reconciliação. Então, amado, Jesus é a oportunidade para a reconciliação. E saiba que Jesus ele pode organizar as nossas vidas sim. Momento de tremenda tribulação, de turbulência muito forte, pode se transformar numa calmaria instantânea. Basta aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tenha certeza que as coisas irão mudar. Tenha certeza que uma nova caminhada vai surgir na sua vida. Você tem a oportunidade de começar de novo de forma diferente. E aí, amados, o que aconteceu naquele momento ali é que Jesus estava no barco. E algo grande aconteceu. E eu fazer uma aplicação mais direta. Jesus é o verbo, a palavra, a criação que existe. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que ela se fez carne, ela está hoje entre nós. Sabe que a própria Bíblia é um livro que é conhecido como o grande best-seller da história da humanidade, com mais de 5 bilhões de livros vendidos. Talvez se nós juntarmos em média os 50 livros mais vendidos do mundo não chega a 4 bilhões. Os 50 todos juntos. Talvez não chegue a 4 bilhões. A Bíblia sozinha, ela tem 5 bilhões. 5 bilhões. Algo grande está acontecendo em nossos dias. Algo muito grande está acontecendo em nossos dias. A Bíblia tem sido vendida, tem sido lida, tem sido procurada por muitas pessoas. E você tem essa oportunidade. Algo muito grande está acontecendo entre nós. Que é a palavra de Deus sendo difundida. E você não pode deixar isso passar. Para você, para seu filho, para sua esposa, para seu esposo, para sua família, não pode deixar isso passar. Algo muito grande está acontecendo. Porque onde a Bíblia entra, ela acalma a tempestade, porque a Bíblia revela Jesus, o Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E não deixe de estar diante do Senhor, porque nesses últimos dias Deus tem falado através da sua palavra. E essa palavra, a igreja é responsável por difundir a palavra de Deus e falar de Jesus. E na Bíblia nós encontramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela revela Jesus. Ela revela os últimos tempos, os últimos acontecimentos. Ela revela todas as coisas. Quando nós compramos uma geladeira, quando nós compramos qualquer eletrodoméstico, vem um manual de instrução, como que aquilo funciona. E a Bíblia, na verdade, é um manual de instrução da raça humana, de todos nós, como que nós devemos funcionar de forma correta. Então não deixe passar. Algo muito grande está acontecendo em nossos dias, que é a busca, a procura da palavra de Deus. E que você, todos nós, possamos buscar a palavra do Senhor. Jesus é o verbo encarnado, a palavra, o verbo, a ação de Deus para nós. E ele tem se revelado através das Santas Escrituras. E que você não fique de fora, porque algo grande está acontecendo. A palavra de Deus tem sido difundida e tem transformado muitos corações. Que Deus te abençoe e faça entender todas essas coisas. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento. Eu gostaria de estar orando. Senhor Deus e Pai, peço a tua bênção por todos aqueles que ouvirem essa mensagem e possam, Pai, entregar as suas vidas a Jesus, sabendo que a vida possa ser marcada assim, antes e depois de Cristo. Momentos de tempestade para a calmaria, momento de mar revolto para a bonança. Pedimos a ação do Teu Espírito na vida de todos esses que estão ouvindo, que entre com a Tua intervenção e que Jesus nasça nesses corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.